Um evento sem precedentes acaba de acontecer na América Latina. Pela primeira vez na história, um presidente eleito democraticamente e em pleno mandato foi sancionado pessoalmente pelos Estados Unidos. E o que isso tem a ver com você, brasileiro? Tudo. Fique até o final para entender por quê. No dia 24 de outubro de 2025, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulgou um comunicado que abalou as estruturas políticas da América do Sul. Gustavo Petro, presidente da Colômbia, foi incluído na lista de sanções sob a Lei Magnitsky. A acusação? Envolvimento com narcotráfico e comprometimento do sistema financeiro global? Mas aqui está o ponto crucial. Petro não é um ditador. Ele foi eleito democraticamente. A Colômbia é um aliado histórico dos Estados Unidos e, mesmo assim, Washington decidiu cruzar essa linha. Por que isso importa para o Brasil? Porque cria um precedente jurídico que pode ser usado contra qualquer autoridade latino-americana que Washington considere problemática. E quando você descobrir como os bancos reagiram na Colômbia versus como reagiram aqui no Brasil em situações parecidas, vai entender que estamos falando de uma mudança de paradigma nas relações internacionais. Eu sou Felipe Andrade, este é o Justiça Sem Toga, e nos próximos minutos vou descomplicar essa notícia e mostrar suas implicações diretas para o sistema político e jurídico brasileiro. Vamos começar pelo básico. O que é a Lei Magnitsky e por que ela tem esse poder todo? A história começa na Rússia, em 2008. Sergei Magnitsky era um advogado tributário que descobriu um esquema de corrupção envolvendo autoridades russas. Ele denunciou publicamente o esquema. Em vez de investigarem os corruptos, prenderam Magnitsky. Ele foi torturado sistematicamente. Em 2009, morreu na prisão em circunstâncias nunca esclarecidas. A morte de Magnitsky chocou a comunidade internacional. Em resposta, o Congresso americano aprovou em 2012 uma lei que leva seu nome. O objetivo? Punir indivíduos responsáveis por graves violações de direitos humanos ou corrupção significativa, independentemente de onde estejam no mundo. Em 2021, o presidente Biden expandiu o alcance da lei através da Ordem Executiva 14.059. Agora ela inclui também pessoas envolvidas no tráfico internacional de drogas. E é sob essa ordem executiva que Petro foi sancionado. Mas o que essas sanções significam na prática? 3 coisas devastadoras. Primeira consequência, todos os seus ativos nos Estados Unidos são congelados imediatamente. Contas bancárias, imóveis, investimentos, tudo. Segunda consequência, nenhum cidadão ou empresa americana pode fazer negócios com você. Contratos são cancelados automaticamente. Parcerias comerciais se tornam ilegais. Terceira consequência, e esta é a mais brutal, qualquer banco no mundo que opere com dólares americanos é obrigado a cortar relações com você. Se o banco não obedecer, perde acesso ao sistema financeiro dos Estados Unidos. Esse último ponto transforma uma sanção americana em uma sentença de morte financeira global. Por quê? Porque praticamente todo o comércio internacional é feito em dólares. Se você não pode usar dólares, não pode participar da economia globalizada. É o que especialistas chamam de weaponização do dólar, transformar a moeda em arma geopolítica. As acusações contra Petro, o que diz o documento oficial? Agora vamos aos fatos específicos. O que exatamente os Estados Unidos acusam Gustavo Petro de ter feito? O comunicado oficial do Departamento do Tesouro lista 4 acusações principais. A acusação número 1. Desde que Petro assumiu a presidência em 2022, a produção de cocaína na Colômbia atingiu níveis históricos recordes. A Colômbia continua sendo o maior produtor mundial de cocaína e grande parte dessa droga entra nos Estados Unidos via México. Acusação número 2. O plano de paz total de Petro, que previa negociações com grupos armados, na prática forneceu benefícios e proteção para organizações narcoterroristas. Isso resultou em expansão massiva do cultivo de coca. Acusação número 3. Petro compartilhou informações confidenciais obtidas através de canais seguros de inteligência financeira. Essa violação foi tão grave que a unidade de inteligência financeira da Colômbia foi suspensa do Grupo Egmont, uma rede global de 166 unidades de combate à lavagem de dinheiro. Acusação número 4. Petro estabeleceu aliança com o que Washington chama de regime narcoterrorista de Nicolás Maduro na Venezuela, incluindo cooperação com o Cartel de Los Soles, uma organização criminosa que opera dentro das próprias Forças Armadas venezuelanas. Além de Petro, 3 pessoas próximas também foram sancionadas. Sua esposa Verônica del Socorro Alcocer Garcia, seu filho mais velho Nicolás Fernando Petro Burgos e o ministro do Interior Armando Alberto Benedetti Villaneda. Petro nega veementemente todas as acusações.
Em postagens nas redes sociais, ele afirmou que sua administração reduziu significativamente o fluxo de cocaína para os Estados Unidos e que as sanções são politicamente motivadas. O precedente histórico porque isso nunca tinha acontecido antes. Aqui está o que torna esse caso absolutamente extraordinário. Gustavo Petro é o primeiro presidente democraticamente eleito em pleno exercício de mandato de um país não considerado hostil pelos Estados Unidos a ser sancionado dessa forma. Vamos colocar isso em perspectiva histórica. Hugo Chávez, na Venezuela, manteve relações extremamente hostis com Washington durante anos, mas nunca foi pessoalmente sancionado enquanto estava vivo e governando. Nicolás Maduro só foi sancionado em 2019, depois que os Estados Unidos deixaram de reconhecer sua legitimidade como presidente. Manuel Noriega, no Panamá, foi sancionado e depois capturado, mas em 1989, durante uma invasão militar, não através de um processo administrativo do Departamento do Tesouro. Fidel Castro nunca foi formalmente sancionado como indivíduo, embora Cuba como país tenha sofrido embargo por décadas. Daniel Ortega, na Nicarágua, apesar de todas as tensões com Washington, nunca foi sancionado pessoalmente. O caso de Petro é diferente porque a Colômbia não é um país adversário. Pelo contrário, durante décadas foi o aliado mais confiável dos Estados Unidos na região. O Plano Colômbia, um programa de cooperação militar e econômica, canalizou bilhões de dólares americanos para Bogotá entre 2000 e 2016. Então, o que mudou? O governo mudou. Gustavo Petro representa a primeira vez que a esquerda, uma esquerda com raízes na antiga guerrilha M19, chegou ao poder na Colômbia. E com essa mudança, vieram políticas que Washington interpreta como fundamentalmente incompatíveis com os interesses americanos. O precedente está estabelecido. Alinhamento ideológico importa mais do que história de aliança. E isso muda tudo. A reação dos bancos, uma aula de direito internacional na prática. O que aconteceu nos 3 dias seguintes ao anúncio das sanções oferece insights cruciais sobre como realmente funciona o poder no sistema financeiro global. Os 3 maiores bancos da Colômbia, Bancolombia, Banco de Bogotá e da Vivienda, emitiram comunicados praticamente idênticos. Todos anunciaram que iniciariam imediatamente procedimentos para encerrar as contas bancárias e cancelar os cartões de crédito do presidente Petro, de sua família e dos outros sancionados. Pense na magnitude disso. O presidente do país, eleito por milhões de votos, não pode mais ter conta bancária no próprio país. Javier Coronado Dias, advogado colombiano especializado em compliance internacional, explicou em entrevista ao portal brasileiro Poder 360. Embora os bancos colombianos não sejam entidades americanas, eles entendem perfeitamente que violar as sanções do OFAC pode resultar em sua exclusão do sistema de correspondência bancária americana, e sem esse acesso, simplesmente não conseguem operar internacionalmente. Em outras palavras, os bancos colombianos escolheram claramente entre o presidente do próprio país e o acesso ao sistema financeiro global. E escolheram o sistema financeiro global sem hesitação. Agora compare essa reação com o que vimos recentemente no Brasil. Quando o ministro Alexandre de Moraes do STF foi incluído em listas de sanções por organizações americanas, em circunstâncias diferentes, mas comparáveis, como os bancos brasileiros reagiram, com hesitação, com reuniões intermináveis de comitês jurídicos, com consultas a múltiplos escritórios de advocacia, com preocupação explícita sobre possíveis represálias do judiciário brasileiro, essa diferença de reação não é acidental. Ela revela algo profundo sobre a qualidade institucional e a segurança jurídica nos 2 países. Na Colômbia, os bancos fizeram análise de risco objetiva e agiram de acordo com ela. No Brasil, os bancos ficaram paralisados entre 2 fontes conflitantes de autoridade, a internacional e a doméstica, temendo as consequências políticas internas de seguir as regras internacionais. Para qualquer estudante sério de direito institucional comparado, isso é um indicador preocupante sobre o Estado de Direito no Brasil. Existe um padrão? A estratégia mais ampla de Washington? Seria essa sanção contra Petro um evento isolado e aleatório, ou faz parte de uma estratégia deliberada e coordenada? A análise dos fatos sugere fortemente a segunda hipótese. Desde que Donald Trump retornou à presidência em janeiro de 2025, observamos uma mudança clara na política americana para a América Latina. O foco não está mais apenas em sanções contra países inteiros, mas em sanções direcionadas contra indivíduos específicos em posições de poder. Na visão de Rubio, expressa em múltiplos discursos e artigos ao longo dos anos, esses governos não são apenas adversários ideológicos com os quais se pode ter diferenças diplomáticas ocasionais.
Eles representam ameaças existenciais à segurança hemisférica porque estão, segundo ele, estruturalmente ligados ao narcotráfico e à corrupção sistêmica. Essa narrativa tem uma consequência prática importante. Permite que Washington trate questões essencialmente políticas como questões de segurança nacional. E questões de segurança nacional justificam medidas muito mais agressivas do ponto de vista do direito internacional. Fase 1. Venezuela 2019 até 2024. Sanções devastadoras contra Nicolás Maduro e seu círculo interno. Mais de 140 indivíduos venezuelanos foram sancionados individualmente. O objetivo declarado era forçar uma mudança de regime. Fase 2, Colômbia 2025, agora sanções contra Gustavo Petro, um presidente democraticamente eleito de um país aliado. As acusações são similares: envolvimento com narcotráfico, apoio a Maduro, comprometimento de instituições. Fase 3, a pergunta lógica é: existe uma terceira fase? E se existe, quem seria o alvo? A pessoa comandando essa estratégia é Marco Rubio, senador de origem cubana que agora serve como secretário de Estado. Rubio tem histórico longo e bem documentado de posições extremamente duras em relação a governos de esquerda na América Latina. Na visão de Rubio, expressa em múltiplos discursos e artigos ao longo dos anos, esses governos não são apenas adversários ideológicos com os quais se pode ter diferenças diplomáticas ocasionais. Eles representam ameaças existenciais à segurança hemisférica porque estão, segundo ele, estruturalmente ligados ao narcotráfico e à corrupção sistêmica. Essa narrativa tem uma consequência prática importante. Permite que Washington trate questões essencialmente políticas, como questões de segurança nacional. E questões de segurança nacional justificam medidas muito mais agressivas do ponto de vista do direito internacional. E aqui chegamos à parte mais delicada, mas também mais crucial da análise. Como o governo americano, particularmente sob a administração Trump, percebe o estado atual das instituições democráticas no Brasil? Esta pergunta é fundamental porque determina diretamente o nível de risco de que sanções similares possam ser aplicadas contra autoridades brasileiras. Quando observadores internacionais especializados em democracia liberal olham para o Brasil contemporâneo, o que eles veem? Veem um cenário complexo e preocupante. Vem um Supremo Tribunal Federal que, na perspectiva de muitos constitucionalistas estrangeiros, exerce poderes que excedem significativamente os limites tradicionais do judiciário em democracias liberais consolidadas. Vem um tribunal que ordena a censura prévia de perfis em redes sociais sem processo contraditório, que conduz investigações criminais contra cidadãos que o criticam, que prende pessoas preventivamente por expressão de opinião, que acumula em casos específicos as funções de investigador, acusador e julgador. Vem particularmente um ministro Alexandre de Moraes que concentra poderes de forma que seria juridicamente impossível nos Estados Unidos, na Alemanha, na França ou no Reino Unido. Agora, deixe-me ser absolutamente claro. Não estou fazendo julgamento de valor sobre a correção ou incorreção dessas práticas. Não estou dizendo se o STF está certo ou errado. Estou analisando objetivamente como essas práticas são percebidas externamente por democracias ocidentais consolidadas. E essa percepção externa importa porque é ela que influencia o cálculo político de Washington sobre a viabilidade de aplicar sanções. Se Washington passa a ver o Brasil não como uma democracia plena com problemas pontuais, mas como um país em processo de autoritarização institucional, as sanções direcionadas contra autoridades específicas se tornam politicamente mais fáceis de justificar domesticamente. As sanções financeiras contra Petro não foram a única mensagem enviada por Washington para a América Latina neste mês de outubro. Houve também uma demonstração inequívoca de capacidade militar. O USS Gerald Ford, o maior e mais avançado porta-aviões do mundo, foi destacado para o Caribe. Atualmente navega em águas próximas à Venezuela e à Colômbia. Vamos entender o que significa esse deslocamento. O USS Gerald Ford não é apenas um navio grande. É uma plataforma tecnológica de dominação marítima que representa o auge da engenharia naval militar. Tem 337 metros de comprimento, quase 4 campos de futebol enfileirados. É movido por 2 reatores nucleares que lhe dão autonomia operacional de 50 anos, sem necessidade de reabastecimento. Transporta aproximadamente 90 aeronaves de combate, incluindo caças F, A-18 Super Hornet e F-35C Lightning II de quinta geração. Sua tripulação é de cerca de 4.500 pessoas. Seu poder de fogo combinado excede o de praticamente qualquer força aérea individual da América do Sul. Mover um ativo militar dessa magnitude não é decisão operacional menor. O custo diário de operação do USS Gerald Ford é estimado em cerca de 7 milhões de dólares.
Seu deslocamento requer coordenação logística massiva e aprovação em múltiplos níveis de comando. Do ponto de vista de análise estratégica, você não move uma plataforma dessa sem propósito político claro. É o que, em teoria de relações internacionais, se chama costly signaling, sinalização custosa. Você demonstra suas intenções através de ações que têm custo real e, portanto, são interpretadas como críveis e sérias. A mensagem é clara. Washington tem a capacidade e, se necessário, a disposição de projetar poder militar convencional na região. Gustavo Petro anunciou publicamente que vai contestar judicialmente as sanções na justiça americana. Contratou um escritório de advocacia especializado em litígio contra o governo federal americano. Argumenta que dedicou sua carreira política a combater o narcotráfico e que as acusações são politicamente motivadas e factualmente incorretas. Mas qual é a probabilidade real de sucesso dessa contestação jurídica? A análise realista das doutrinas legais aplicáveis sugere extremamente baixa. Primeira razão, o OFAC, Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, tem autoridade discricionária muito ampla para designar indivíduos sob as leis de sanções. Essa autoridade foi repetidamente confirmada por tribunais federais ao longo de décadas. Segunda razão, os tribunais americanos aplicam a doutrina da questão política, Political Question Doctrine, em casos envolvendo segurança nacional e política externa. Sob essa doutrina, juízes dão extrema deferência às decisões do Poder Executivo nessas áreas, considerando que não são questões apropriadas para revisão judicial intensa. Terceira razão, o padrão de prova exigido para sanções administrativas não é o padrão criminal de além de qualquer dúvida razoável. É apenas razoabilidade, um padrão muito mais baixo que dá ampla margem para o governo. Quarta razão, o processo de revisão judicial pode facilmente levar de 3 a 5 anos. Durante todo esse tempo, as sanções permanecem em vigor e produzindo seus efeitos devastadores. Para um presidente em exercício, 3 a 5 anos significa potencialmente todo o resto de seu mandato. A estratégia de Petro com a contestação judicial, portanto, provavelmente não é vencer efetivamente no tribunal americano. É criar uma narrativa política doméstica de resistência à pressão imperialista, mobilizando sua base. As sanções contra Petro não estão afetando apenas a Colômbia. Estão criando um efeito dominó em toda a América do Sul, com países fazendo escolhas estratégicas sobre com qual lado se alinhar. A Argentina de Javier Milei foi particularmente rápida em sua reação. Buenos Aires anunciou que vai oficialmente designar o Comando Vermelho Brasileiro e o Primeiro Comando da Capital, PCC, como organizações terroristas. Também ativou alerta máxima em todos os pontos de fronteira com o Brasil e prometeu cooperação total com Washington na guerra contra o narcotráfico transnacional. O Paraguai igualmente anunciou intensificação dos controles fronteiriços, particularmente nas regiões de fronteira com o Brasil, onde o PCC e outras facções criminosas operam. O Chile, embora com governo de esquerda, sinalizou que manterá distância diplomática da Venezuela e buscará fortalecer laços comerciais com os Estados Unidos. O que observamos, portanto, é uma reorganização geopolítica do continente sul-americano em 2 campos cada vez mais definidos. Campo 1. Alinhamento com Washington, Argentina, Paraguai, Uruguai, potencialmente Chile e Peru. Países que priorizam acesso ao mercado americano e ao sistema financeiro internacional. Campo 2. Resistência ou autonomia. Venezuela, Bolívia, Nicarágua e agora uma Colômbia progressivamente isolada. Países que mantêm postura de confronto ou busca de autonomia frente a Washington. E o Brasil? O Brasil está exatamente no meio, tentando manter uma política externa de não alinhamento automático, de autonomia relativa, de busca de multipolaridade. Mas em contextos de crescente polarização geopolítica, essa posição de equilíbrio se torna cada vez mais difícil de sustentar, porque ambos os lados interpretam o não alinhamento como alinhamento dissimulado com o adversário. Com base na análise sistemática dos fatos apresentados e dos padrões observáveis, podemos construir 3 cenários prospectivos para a relação Brasil-Estados Unidos nos próximos 12 a 24 meses. O Brasil mantém essencialmente sua política externa atual. Washington continua aplicando pressão através de canais diplomáticos tradicionais, ameaças tarifárias e críticas públicas ocasionais, mas não escala para sanções diretas contra autoridades brasileiras. Por que este é o cenário mais provável? Porque o Brasil, diferentemente da Colômbia, é grande demais para ser facilmente pressionado. É a 9ª economia do mundo, tem mais de 215 milhões de habitantes e é absolutamente crucial para a estabilidade da América do Sul. Sanções contra autoridades brasileiras teriam um custo político e econômico muito mais alto para os próprios Estados Unidos.
O governo brasileiro, percebendo os riscos crescentes, faz ajustes graduais em sua postura internacional, reduz a proximidade ostensiva com China e Rússia, adota posição mais crítica em relação a Venezuela e Cuba, sinaliza compromisso mais claro com valores democráticos liberais, intensifica a cooperação em áreas prioritárias para Washington, como combate ao narcotráfico e crime organizado. Neste cenário, as tensões diminuem progressivamente. O Brasil mantém certo grau de autonomia, mas dentro de limites aceitáveis para Washington. Se houver deterioração adicional significativa das instituições democráticas brasileiras, ou se o Brasil se alinhar ainda mais explicitamente com o eixo China-Rússia em questões de segurança global, Washington pode considerar sanções seletivas contra autoridades específicas consideradas responsáveis. Este é o cenário de maior risco, mas ainda relativamente improvável no médio prazo, porque os custos para ambos os lados seriam muito altos. O que aconteceu com Gustavo Petro em 24 de outubro de 2025 não é apenas mais uma notícia de política internacional que esqueceremos na semana que vem. É o estabelecimento de um precedente jurídico-político que fundamentalmente altera as regras da política internacional na América Latina. Pela primeira vez, vimos um presidente democraticamente eleito, em pleno exercício de mandato constitucional, de um país aliado histórico dos Estados Unidos, ser sancionado pessoalmente sob acusações de envolvimento com narcotráfico. Vimos os bancos do próprio país desse presidente reagirem em 48 horas, escolhendo sem hesitação o sistema financeiro internacional sobre seu próprio líder nacional. Vimos uma demonstração de capacidade militar sem precedentes recentes na região, com o maior porta-aviões do mundo navegando no Caribe. E vimos países vizinhos rapidamente se posicionando, escolhendo lados em uma polarização geopolítica crescente. Primeira lição: o ambiente geopolítico mudou fundamentalmente. A autonomia relativa em política externa que o Brasil exerceu nas últimas décadas agora tem custos financeiros e políticos muito mais altos. Segunda lição: a weaponização do sistema financeiro internacional é real e efetiva. Não importa quão grande ou importante seja sua economia, se você perde acesso ao sistema bancário em dólares, suas opções se tornam dramaticamente limitadas. Terceira lição: alinhamento ideológico e postura em relação à democracia liberal importam mais para Washington do que história de cooperação ou tamanho econômico. Quarta lição: o precedente legal foi estabelecido, a ferramenta foi testada e se revelou politicamente viável e operacionalmente efetiva. Isso não significa que o Brasil deva simplesmente aceitar todas as demandas americanas sem questionamento. Soberania nacional e capacidade de fazer escolhas autônomas são valores importantes. Mas significa que os formuladores de política externa brasileira precisam calcular com muito mais precisão e realismo os custos potenciais dessas escolhas, porque o mundo mudou. E quem continuar operando com o manual de regras de uma era que já passou pode descobrir isso tarde demais. A pergunta que fica é: nossos líderes estão atentos a essa mudança? Ou vamos continuar improvisando até que seja tarde para ajustar o curso? Se você quer continuar entendendo as intersecções entre direito, política e relações internacionais que estão moldando o futuro do Brasil, se inscreva no canal Justiça Sem Toga. Ative o sino de notificações para ser avisado sempre que um novo vídeo for publicado. E me diga nos comentários: você acredita que autoridades brasileiras correm risco real de serem sancionadas pelos Estados Unidos? Ou esse é um cenário ainda muito improvável? Quero saber sua análise. Até o próximo vídeo.